Bom dia! Hoje são 27 de novembro de 2020, sexta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vou trazer aqui mais uma questão que, entre aspas, caiu em um concurso público para a PUC, Minas Gerais. PUC, Universidade Católica, Pontifícia Universidade Católica. Veja a questão aí. Temos assim: assinale a opção em que, segundo as regras da norma culta escrita, é possível outra colocação para o pronome em destaque. E aí as opções A, B, C, D, E. O que essa questão quer? Trata aí, gente, de colocação do pronome oblíquo átono. Pronome oblíquo átono. Então, veja bem, essa questão quer que você encontre a única opção em que o pronome oblíquo que lá esteja, ele pode ficar em outro lugar nessa oração, entendeu? O pronome oblíquo átono, ele aparece em destaque em cada opção. Então você vai escolher a única opção em que o pronome oblíquo átono, que aparece em destaque lá, ele pode mudar de lugar, ele pode ficar em outra posição, entendeu? Em outra posição. Em três opções, o pronome oblíquo que aparece lá não pode mudar de posição. Então você vai procurar a única opção em que o pronome oblíquo átono, que aparece em destaque lá, ele pode mudar de posição. Entendeu? Procure aí, depois eu volto.
Muito bem, então vamos resolver a questão aí. Vamos procurar a única opção em que o pronome oblíquo átono, em destaque nessa opção, ele possa mudar de lugar. Então vamos aí. Opção A, abre aspas, está escrito assim: qualquer carta de amor, não importa o que se encontre nela escrito, só fala. Muito bem. Então veja aí o pronome oblíquo átono se em destaque, em negrito, SE. Ele está numa posição aí, no lugar, não é? Ele está depois desse que aí, que é um pronome relativo. Que se encontre. Será que eu poderia colocar, mudar o se aí de posição, depois do verbo encontre? Veja, será que eu poderia dizer assim? O que encontre-se nela escrito. O que encontre-se nela escrito. Eu poderia fazer isso? Não, não posso. Por quê, hein? Porque esse que aí é pronome relativo. Veja bem, não importa o que se encontre. Esse que aí é pronome relativo. Não importa aquilo que se encontre nela escrito. Então, o que é pronome relativo? O pronome relativo, ele atrai para perto de si o pronome oblíquo átono. E aí está correto. O pronome oblíquo átono aí, o se, está ao lado de um pronome relativo. Então está correto aí. Seria errado se eu colocasse que encontre-se. Estaria errado. Então esse se aí não pode mudar de posição. Então a opção A não é a opção que a questão quer. A questão quer a opção em que o pronome oblíquo átono possa mudar de posição. Esse aí não pode. Vejamos a opção B de bola. Está escrito assim: se há outras pessoas na casa, ela as deixou. Veja aí. Se há outras pessoas na casa, ela as deixou. Ou seja, ela deixou as pessoas. Então temos aí, na opção B de bola, um pronome oblíquo átono, as. Ela as deixou. Muito bem. Esse as aí está numa posição, não é? Será que eu posso colocar esse as aí depois do verbo deixou? Eu posso dizer assim: ela deixou-as. Ela deixou-as. Deixou-as. Eu posso fazer isso? Eu posso mudar de posição esse pronome oblíquo átono? Posso. Posso. Eu posso dizer do jeito que está aí, está correto, ó. Ela as deixou, correto. Como também estaria correto, ela deixou-as. Ela deixou-as. Também estaria correto. Porque o pronome reto ela não atrai o pronome oblíquo átono para si. Então, aí é facultativo. Diante do pronome ela, pronome reto, ela, você pode colocar o pronome oblíquo átono onde você quiser. Antes ou depois do verbo. Ela as deixou, correto. Como também ela deixou-as, correto também. Então a opção B de bola é a opção que a questão quer. Veja que a questão quer a opção em que o pronome oblíquo átono possa mudar de posição. E encontramos então aí, a opção B é a opção que a questão quer. Só para aprendizagem, vamos analisar as outras. A opção C de casa traz assim: falta-lhe, veja bem, falta-lhe o ingrediente essencial da palavra que é dita sem esperar resposta. Veja o pronome átono, oblíquo átono, lhe, L-H-E, na opção C de casa. Falta-lhe. Será que eu poderia colocar esse lhe no início aí da oração, antes de falta?
Eu poderia fazer assim: lhe falta o ingrediente essencial da palavra. Eu poderia colocar esse lhe logo no início da oração? Não, não poderia. Esse lhe aí não pode mudar de posição. O lugar dele é aí. Eu não posso dizer lhe falta, não posso começar oração alguma com o pronome oblíquo átono. Não posso. Lhe falta, errado. O certo aí, falta-lhe. Então, a opção C não é a opção que a questão quer. Opção D de dado traz assim: que lhe importa a cadeira? Que lhe importa a cadeira? Veja aí o pronome oblíquo átono, lhe. Será que ele pode mudar de posição? Será que eu poderia dizer assim: que importa-lhe? Que importa-lhe a cadeira? Perguntando aí. Que importa-lhe a cadeira? Será que isso estaria correto? Não, não estaria correto. O lhe aí não pode mudar de colocação, de posição. Por quê, hein? Porque, veja aí, esse pronome que, logo no início, que, o que, é um pronome interrogativo. Veja aí a pergunta. Olha o ponto de interrogação na oração. Está fazendo uma pergunta: que lhe importa a cadeira? Então, esse que aí é pronome interrogativo. E o pronome interrogativo, ele atrai para perto de si o pronome oblíquo átono. Então, esse lhe aí não pode mudar de posição. O lugar dele é aí, ao lado do pronome interrogativo. Opção D não é a opção que a questão quer. Vejamos agora a opção E. Num telefonema a gente nunca diz aquilo que se diria numa carta. Temos aí o pronome oblíquo átono se. Ele está aí numa posição. Será que ele poderia ficar depois de diria? Será que eu poderia dizer assim? Nunca diz aquilo que diria-se numa carta. Ou eu poderia dizer assim, será? Nunca diz aquilo que dir-se-ia numa carta. Será que eu posso mudar a posição desse se aí? Claro que não. Em primeiro lugar, porque não posso mudar? Porque esse que aí também é pronome relativo. Num telefonema a gente nunca diz aquilo que se diria numa carta. Esse que aí é pronome relativo, o qual, entendeu? É pronome relativo. Então, o pronome relativo, e aí o que, ele atrai para perto de si o pronome oblíquo átono. E aí está, o se perto do que. A única posição dele é essa aí. Não poderia estar em outro lugar. Não poderia, não pode. Eu não posso dizer assim: a gente nunca diz aquilo que diria-se numa carta. Errado. Não pode jamais colocar o pronome átono, oblíquo átono, depois de um verbo no futuro do pretérito. Verbo dizer, no futuro do pretérito aí. Eu diria, tu dirias, ele diria. Então não se pode colocar pronome oblíquo átono depois do verbo no futuro do pretérito, nem no futuro do presente. Então jamais diria-se, jamais diria-se. Se não fosse esse pronome relativo que atraindo o pronome, eu poderia dizer assim: dir-se-ia no meio do verbo. Dir-se-ia numa carta, estaria correto. Dir-se-ia, estaria correto. Só que não cabe também aí por causa do pronome relativo que. O pronome relativo que puxa para perto de si o pronome oblíquo átono. E aí está correto. A gente nunca diz aquilo que se diria numa carta. A única posição é essa aí. Então, resumindo, a única opção correta aí é a opção, como nós vimos, é a opção B de bola. Porque nessa opção B de bola, o pronome átono, pronome oblíquo átono as, pode ficar na posição em que está aí, ou pode ficar também depois do verbo aí. Deixou. Então, está correto. Ela as deixou, ou então, ela deixou-as. Ela deixou-as.
mais um vídeo e muito obrigado.